aventureiros e aventureiras! Bem-vindos mais uma vez ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréa Oliveira e hoje venho trazer para vocês um livro internacional. Sim, porque a autora ela é portuguesa. Pois. Como eu falei para vocês, então essa autora é uma autora portuguesa, mas ela decidiu escrever um livro em nossa língua, no português abrasileirado. E com isso ela mesma coloca ali que tem algumas palavras que, vamos dizer, tem alguns erros, por conta que a nossa língua é bem diferente do português do Portugal. Mas isso não vai tirar a beleza da obra. A Liliane Carreira, ela, como eu falei para vocês, ela é uma autora portuguesa e ela traz Amor Escravo. Gente, essa história, que é Será um Amor Capaz de Superar Todos os Preconceitos? Essa história vai mexer com as tuas estruturas. Essa história se passa em 235 páginas. Por mais que seja uma história que vem relatar a escravidão, a Liliana, ela acabou sendo até sutil, colocando ali um romance, colocando ali uma família mais doce. Então, isso fez com que a obra não ficasse tão pesada. Mas é algo que a gente sabe que ocorreu há não sei quantos séculos atrás. É algo que, gente, só de lembrar que pessoas podem fazer com outras pessoas o que acontecia, dói no coração, né? Nessa história, então, nós vamos conhecer Nala, que é uma escrava, já nasceu escrava. E o seu dono, ai gente, essa palavra dono me dá ranço. Ele era um homem muito cruel. Ele acabou perdendo a esposa, perdendo a filha, então ele acabou fazendo o quê? Toda a frustração dele, ele acabou descontando nos escravos. E ele, após a mãe dela morrer, ele acabou fazendo dela a substituta da mãe. E aí, todos os malfeitos que a mãe dela sofreu, todos os abusos, humilhações, então ficaram para ela agora. E ele possuiu ela a primeira vez quando ela tinha 16 anos. E, cara, o relato é horrível, horrível. E a gente sabe que é algo que acontecia muito naquela época. Depois de se passar alguns anos, graças a Deus, esse homem morreu, né? A gente não tem que desejar o mal para as pessoas, não pode. Isso está lá na Bíblia, que a gente não pode desejar o mal às pessoas. Mas esse cidadão merecia morrer por quinto dos infernos, pelas coisas que ele fez com Nala. Os relatos do que ela passou na mão dele, então a gente vai descobrindo no decorrer da história, quando tem alguns momentos aonde vem na mente dela, e daí ela se relembrando, a gente acaba descobrindo. Mas não é o livro inteiro, não é muita coisa, vamos dizer assim. São poucas coisas, porque também se fosse relatar muito ali, eu acho que eu não conseguiria ler, porque eu tenho problema com esse negócio de sofrimento alheio. E ela, quando esse cidadão morre, então eles acabam, todos os escravos, sendo vendidos, porque não tinha mais ninguém ali. E ela é vendida juntamente com os outros. E é humilhante a forma que eles fazem, porque eles são transportados como animais. A hora que chega na fazenda, então eles ficam enfileirados, e aí vem o capataz, aonde olha dente, olha ouvido, olha nariz, olha cabelo, olha não sei o quê, olha até os órgãos genitais, aonde ele toca, né? Tipo assim, faz o que eu quero, e decide quem vai ficar no trabalho duro, quem não vai. E quando chega até ela, ele faz toda essa vistoria e acaba, então, o dono da fazenda decidindo que ela vai para a cozinha para ajudar a Bá, que é uma senhora mais velha, também escrava. Nessa casa, ela, por mais que ela tenha medo do capataz, que tem um olhar que só Jesus na causa, o Valdo. E também o dono da fazenda não é lá muito sereno, ela recebe da Bá a notícia de que ali ela será bem tratada, de certa forma, que ali não tem tantos castigos, que por mais que o patrão seja um homem duro, ele é um pouco esmagalhado, vamos dizer assim. E ali ela vai vivendo a vida dela, onde ela vai ali servindo a família. Tem a Beatriz,
que é a caçula da família, que ela não trata escravo como escravo, ela acaba trazendo Nala ali para ser a mucama dela e transformando Nala na sua melhor amiga, quase que uma irmã. O pai não gosta muito, mas por conta que a baronesa também é uma mulher que também não vê escravo como escravo, então ele acaba cedendo ao capricho da esposa e da filha. Só que o filho dele, que é o Luca, ele não está na fazenda. E ela recebe a notícia da Bade que ele é um bom menino, mas que ele pode ser mau. Então ela fica com medo. E quando ele chega, gente, o olhar que ele dá para ela é assim, de arrepiar. Você fala, puta que pariu, esse cara vai ferrar a vida dessa garota. Só que não é o que acontece, porque ele se apaixona por ela logo no primeiro momento. Mas aí entra em ação, gente, aquela história de sociedade. Porque lá todos têm escravo. Lá a maioria maltrata seus escravos. Então, é uma afronta se você não fizer a mesma coisa. Então, por mais que ele nutra essa paixão por Nala, e através da irmã dele, ele acaba se aproximando dela, acaba ali criando uma amizade, depois ele leva ela assim para a cama, mas sem forçar, sem nada, é muito bonita a história dos dois, por mais que ele sente tudo isso, ele não vai contra o pai dele. Porque eu até comentei com a Liliana, a autora, que ela relatou dois tipos de escravidão. A escravidão dos escravos, os negros que eram vendidos e que tinham ali as suas vidas tomadas por um senhor, mas também esses filhos, porque tanto o Luca quanto a Beatriz, eles só podiam fazer o que o pai ordenasse. Então a vida deles e também a vida da esposa era regrada de acordo com o que o dono, né, o senhor da família dizia. Então ele jamais ia aceitar que o filho ficasse com uma negra. Então ele acabou tendo esse romance ali escondido por muito tempo. Até que aparece, gente, a tal da Lívia, uma garota que é aquela uma que naquela época já se deitava com vários homens, mas por conta do seu pai ter morrido e ele estar ali na falência, ela viu ali em Luca a oportunidade de se dar bem. Então ela finge uma gravidez no qual Luca não quer ficar com ela, mas o pai a obriga a casar com ela, porque o neto dele não vai ficar desamparado, o neto dele não vai ser jogado na sarjeta, então ele casa com Lívia e começa uma trama assim, aonde ela precisa engravidar, aonde ela odeia Nala, porque ela descobre que ele é apaixonado por Nala, e ela faz várias coisas para ver Nala castigada, para ver Nala humilhada, mas sempre ali tem tanto o Luca quanto a baronesa e quanto a Beatriz para salvar ela dos castigos. E quando ela tem o castigo, que é dormir na senzala, aí Luca acaba indo dormir com ela, a Beatriz acaba criando um plano milaborante para poder tirar ela desse castigo. É muito bacana mesmo. Já a Beatriz, ela acaba viajando com a família e nesse determinado momento ela conhece um homem muito bacana, um homem muito gentil, e ela acaba se entregando para ele. No dia do seu aniversário, ela acreditando que ele vai pedir a mão dela em casamento, porque foi o que ele prometeu, ela tem a desagradável notícia de que ele está noivo. E isso acaba abalando muito o mundo dela, ela acaba tendo uma decisão ali, tomando uma decisão que coloca em risco a vida dela, e nesse meio tempo ela acaba tendo um pouco mais de intimidade ali com o médico, que está apaixonado por ela desde o primeiro momento e acaba ajudando ela ali em umas armações para poder salvar Nala. E ele tem muita paciência com ela e quando acontece outra coisa, gente, esse negócio de não poder contar me mata. Acontece outra coisa lá que o pai dela fica desnorteado, o pai dela fala que preferia ver ela morta, então ele entra em ação para poder salvar aquela donzela em perigo. É muito bacana mesmo. No decorrer da história, então, como eu falei para vocês, nós vamos conhecendo um pouco mais a história de Nala, que não foi uma história fácil. Ela tem as costas marcadas, sim, por chicotadas que ela levou no passado. Ela, juntamente com a Beatriz, ela consegue esconder essa gravidez por o máximo de tempo que pode, até que Lívia descobre e faz uma armação para que ela seja descoberta. E aí, nesse momento, aonde ela é capturada por Valdo, porque Valdo, gente, Valdo tentou violentar ela, mas Luca não deixou. Luca não deixou, porque Luca já estava apaixonado por ela. Então, a hora que ele viu o Valdo tentando forçar, ele perdeu esse primeiro com o Valdo. Ele quase matou o Valdo. E isso eu fiquei feliz também. Então,
Quando ela é recapturada e é trazida para novamente junto do senhor da fazenda, então o negócio fica feio, porque ele quer castigá-la. E aí vem a baronesa, aí vem a Beatriz, aí vem o Luca para tentar salvar. O Luca se joga sobre ela para que ele não a castigue. E no momento que ele fala que então os dois serão castigados, já que ele prefere ficar com uma negra suja, uma negra pedida, então que ele também será castigado, aí a baronesa entra em ação. Gente do céu, a baronesa chega e a baronesa solta uma bomba. Ela solta uma bomba que você fica, oi? Como assim? E nessa bomba que é solta, então as coisas meio que começam a entrar no eixo. Lívia, que aprontou muito, que acabou se engravidando, que acabou fazendo outras coisinhas lá, acaba tendo, não vou dizer tendo o que merece, porque ela não merecia o que aconteceu exatamente. Apesar que ela sofreu muito, porque ela se envolveu com o Valdo, e o Valdo, gente, não era flor que se cheira. Então ela já tinha sofrido nas mãos do Valdo, sendo chantageada, tudo. Então o fim que ela teve, eu acho que não precisaria. Talvez ela poderia ter ficado um pouco mais humana, vamos dizer assim. Mas não ter acontecido o que aconteceu. Mas precisava acontecer, aconteceu, e isso ajudou para que a trama ficasse mais interessante. Então, termina a história eles felizes, mas para que esse final seja feliz, ainda tem alguns acontecimentos depois que esse segredo é revelado, depois que esse homem ele acaba tendo que resolver o seu passado, ele tem que as coisas inacabadas ele tem que resolver, e não é fácil para ele resolver essas coisas porque tem em jogo ali muito rancor, muita mágoa. Ele, durante muito tempo, ele renega a Nala, renega esse neto, ao ponto de quando ele está na casa de Beatriz, que é onde Nala foi morar, ele proíbe ela de sair do quarto com aquela criança. Então, quando ele vai para lá, que ele fica uma semana com a baronesa, ela não sai de dentro do quarto com o filho. Ela fica o tempo todo com o filho lá. Então, gente, até nesse momento é muito triste. Aí chega um momento que ele acaba dando a alforria a ela e ao filho, e é muito lindo, porque como ele disse a Lucas que daria alforria para ela, mas que teria algo em troca para fazer isso, então quando ele dá a ela, aí ela fala que ela não aceita, e ela explica o motivo dela não aceitar aquela alforria. Então assim, é um livro pesado? É uma história pesada? É, porque a gente relata algo que foi real, algo que aconteceu e muitos seres humanos sofreram com a ruindade dos seus senhores. Lembrando que naquela época não, a sociedade está sempre aí para poder ficar ditando regras, ditando o que é certo e errado e como devemos nos comportar. Então, já naquela época e até nos dias de hoje, ainda somos escravos de várias maneiras. Não existe só os escravos negros, existem escravos brancos, porque, como eu falei para vocês, existiam os escravos negros, que eram pior tratados, mas também as mulheres, os filhos homens também eram assim, por conta do seu senhor, do seu pai. E hoje também nós sofremos isso muito na sociedade. Hoje você não pode ser livre, você não tem liberdade para ser quem você é, fazer o que você quer. Não, você está sujeito às regras e ser julgado o tempo todo. E isso, gente, faz com que a gente não consiga a total liberdade que tanto se imagina. A Nala, ela queria ser livre, mas a liberdade dela seria de que ela não teria mais um dono, não seria mais ofendida, humilhada, torturada, como foi várias vezes, mas mesmo assim ela não teria a liberdade que nós sonhamos de poder falar o que quer, ir aonde quer, viver da maneira que quer. Não, porque isso naquela época não era permitido. Nem aos homens, que os pais ainda estavam, o pai ainda estava vivo, nem às mulheres. Ainda mais uma negra, né, que tinha ali a sua alforria, mas que perante a sociedade não era ninguém. E essa história aqui, gente do céu, logo no começo eu já pensei que eu não ia dar conta, que eu não ia aguentar, mas depois se transformou numa suavidade. Então eu deixo vocês aqui com essa história maravilhosa, lembrando de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha, porque isso me faz feliz muito, gente, vocês não sabem o quanto. E se quiser comentar, comente, adoro receber o comentário de vocês, adoro poder responder o comentário de vocês e compartilhar aí para que mais pessoas
venham fazer parte da nossa família aventureira. Muito obrigada pela companhia, fiquem com Deus e até a próxima.